Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje a nossa conversa é sobre o futuro. Mais especificamente, o futuro de como a gente se movimenta, como a gente cuida do corpo. E para guiar essa conversa, a gente tem um material bem completo aqui, né, Ive? Sim, um levantamento da revista Boa Forma sobre as grandes tendências do fitness para 2026. E eles se basearam em fontes muito importantes, como o relatório do Colégio Americano de Medicina do Esporte, o ACSM. E a nossa missão aqui é tentar enxergar o que está por trás disso tudo. Exato, porque parece que a gente está no meio de uma mudança bem fundamental na nossa relação com o exercício, né? Totalmente. E a grande ideia que assim pulsa em todas as páginas é que as palavras fitness e saúde estão finalmente se tornando a mesma coisa. Pois é. A gente está saindo daquela loucura do projeto verão, sabe? Sim, daquele corpo quase impossível de manter. A ideia agora é outra. É ter energia, disposição para a vida inteira. É uma busca por vitalidade. E o mais interessante é que, embora a tecnologia seja uma ferramenta-chave, A grande ferramenta, né? a grande ferramenta é isso. O motor por trás de tudo parece ser um desejo bem humano. Um desejo de bem-estar e de conexão de verdade. Perfeito. E o conceito que amarra todas essas pontas é a longevidade. Mas, olha, é importante fazer uma distinção aqui. Certo. Não estamos falando daquela longevidade meio caricata de bilionários tentando, sei lá, zerar o relógio biológico que viraliza na internet. Entendi. O que as fontes mostram é que a busca por uma vida longa e saudável está se democratizando, se baseando em ciência que é mais acessível. O foco está saindo do lifespan, que é simplesmente a quantidade de anos que a gente vive. Para o health span, certo? Que seria a qualidade desses anos. Viver mais, mas viver bem, com autonomia, com independência. É por aí. Perfeitamente. É isso. É sobre adicionar vida aos anos, não apenas anos à vida. E isso já está se materializando de formas bem concretas. Como, por exemplo? Estão surgindo clínicas super especializadas em monitoramento de biomarcadores, otimização hormonal, saúde intestinal, tudo para criar um plano de longevidade que é tipo só seu. E o sono, que por tanto tempo foi negligenciado, agora é visto como um pilar central. A base de tudo. A base é durante o sono que acontece a verdadeira regeneração celular. Para um pouco, então, a Academia do Futuro é quase uma clínica médica. Essa fronteira entre saúde e fitness está sumindo completamente. Ela está ficando cada vez mais tênue. As academias de luxo, por exemplo, elas já se posicionam como a próxima fronteira da longevidade. Uau! Sabe? É sobre construir um plano de vida. E o exercício vira uma ferramenta dentro disso. Talvez a principal ferramenta dentro de um ecossistema de saúde. Essa personalização toda é impressionante. E eu imagino que a tecnologia seja a grande viabilizadora disso tudo. Com certeza. Aliás, o artigo aponta que os wearables, os relógios e anéis inteligentes continuam no topo da lista de tendências da ACSM. Pelo terceiro ano já. Sim, mas eles mudaram de patamar. Mudaram, né? Deixaram de ser só um contador de passos. Completamente. Eles se tornaram tipo laboratórios de pulso. Hoje eles monitoram a variabilidade da frequência cardíaca, que é um indicador incrível de recuperação, de estresse. Mapeiam o sono também. Mapeiam as fases do sono com uma precisão cada vez maior, medem a oxigenação. Eles geram uma quantidade de dados sobre o nosso corpo que era impensável há poucos anos. E essa montanha de dados está nos levando para um território que soa como ficção científica. E aqui é onde entram os gêmeos digitais, imagino. Confesso que quando eu li esse termo no material, minha cabeça explodiu um pouco. O que é exatamente um gêmeo digital? Pensa nele como uma réplica virtual sua, um avatar biológico. Ele é construído com todos os dados que você pode imaginar. Tudo que o relógio mede, exames... Isso, o que seu relógio mede 24 horas por dia, seus exames de sangue, sua alimentação, seu histórico de treinos. Com base em tudo isso, a inteligência artificial cria um modelo que simula o seu metabolismo, a sua resposta a diferentes estímulos. Então, na prática, eu poderia testar uma dieta nova ou um plano de treino no meu clone digital antes de aplicar em mim mesma, para ver como o meu corpo reagiria. Exatamente essa promessa. Simular cenários para encontrar estratégia ótima de performance e saúde para você com o mínimo de tentativa e erro.
Que loucura! Empresas como a Twin Health já estão fazendo isso para reverter diabetes tipo 2 e a Peloton anunciou parcerias para integrar essa tecnologia. É a personalização levada ao extremo. Isso é incrível. E o mais curioso é que o conceito está se expandindo. Já estão criando gêmeos digitais das próprias academias. Para quê? Para otimizar o layout, o fluxo de pessoas, os horários das aulas. Isso é fascinante, mas também um pouco assustador. Será que a gente não corre o risco de confiar mais no nosso gêmeo digital do que na nossa própria intuição, sabe? No nosso corpo? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é o contraponto perfeito para essa tendência. A reação, né? Exato. Essa imersão total em dados está gerando uma reação, uma necessidade profunda de se desconectar. Não é à toa que a saúde mental continua sendo uma das principais motivações para se exercitar. É a tendência número 6 da lista do SSM. E é aí que entra um conceito que eu achei genial, o JOMO. Isso, JOMO. O oposto do FOMO, né? O medo de ficar de fora. JOMO seria Joy of Missing Out, o prazer de ficar de fora. Exatamente. É a escolha consciente e sem culpa pelo descanso. É entender que não participar de tudo, que tirar um dia para não fazer nada, não é preguiça. É uma estratégia de saúde. Uma rebelião silenciosa. Total. Contra a produtividade tóxica. E as empresas de fitness mais atentas já perceberam isso. O artigo cita um exemplo incrível da rede Gym Nation. Conta pra gente. Eles tiraram todos os pesos da academia. Todos. E colocaram um aviso. O único peso que queremos que as pessoas levantem hoje é o peso da mente. Uau! Essa é uma declaração muito forte. É a academia dizendo que, às vezes, o melhor treino é não treinar. E que a saúde mental não é só um bônus do exercício, mas o objetivo principal para muita gente. E isso aparece em outras coisas também, né? Sim, a gente vê no surgimento de modalidades como o treino de zona zero, que é de intensidade ultra baixa, focado em movimento consciente, em respiração, e também em abordagens de saúde mental mais ágeis, como a terapia de sessão única, que a geração Z tem buscado para lidar com picos de ansiedade. E essa preocupação com o bem-estar mental se conecta diretamente com outra coisa que a pandemia deixou muito clara: a nossa necessidade de comunidade, de combater a solidão. Sim, o espaço da academia virando esse refúgio. Um antídoto, né? Um antídoto para o isolamento digital. O dado do artigo é marcante. 73% dos frequentadores de academia dizem que a comunidade é um fator crucial para a motivação. As pessoas chegam pela saúde, mas ficam pela conexão. É isso. É o sentimento de pertencer a uma tribo. A gente vê isso na prática, né? A explosão dos clubes de corrida de rua que viraram um fenômeno social. Totalmente. E também em competições como High Rocks, que mistura corrida com estações de força e tem uma energia coletiva contagiante. E as próprias academias estão mudando a estratégia. A SATS, uma rede europeia, descobriu que membros que participam de aulas em grupo ficam na academia 1,8 vezes mais tempo do que os que treinam sozinhos. É uma diferença enorme. Gigante. Por isso estão investindo pesado na experiência coletiva. E ainda tem o surgimento dos clubes de bem-estar, como o Remedy Place, que se vendem como um terceiro espaço. Não é casa, não é trabalho, para se desconectar do digital. Essa ideia de comunidade é muito forte. Me faz pensar que, se as pessoas estão lá pela conexão e não só para levantar peso sozinhas num canto, como isso impacta o treino em si? A musculação tradicional ainda tem vez? Tem. E mais do que nunca. O que o artigo deixa claro é que o treino de força tradicional, com pesos, continua sendo a base insubstituível para a longevidade, para o health span. A base continua a mesma. Continua a mesma. O que muda é a forma como ele é apresentado e praticado. Ele está se diversificando. O treino funcional que imita movimentos do dia a dia, agachar, empurrar, puxar, ganha um protagonismo imenso. Porque tem aplicação prática. Direta na nossa autonomia. E ele também está indo para o ambiente de grupo, o que antes era mais raro. É verdade. A Les Mills, por exemplo, que é uma gigante das aulas coletivas, lançou o Body Pump Heavy, que é basicamente levar o levantamento de peso pesado para o formato de aula, com música, com a energia do grupo. E isso torna o treino de força menos intimidante. E mais divertido para muita gente. E tem um movimento cultural fascinante no TikTok, com a geração Z redescobrindo o bodybuilding não por competição, mas como um espaço de empoderamento, de autoconfiança. Legal!
Então, se o treino está se tornando mais diversificado e até mais intenso, a recuperação precisa acompanhar esse ritmo. É por isso que a gente está vendo essa explosão de produtos focados no descanso. Sem dúvida. A recuperação deixou de ser um mero pós-treino para se tornar uma parte planejada e essencial do processo. Virou um ritual e até um produto de desejo. E a tecnologia está aí de novo. Sempre. O artigo menciona algo impressionante: massagem robótica. Robôs com inteligência artificial sendo instalados em academias de elite para oferecer massagens profundas e personalizadas. E a parte de nutrição e hidratação também parece estar ficando mais sofisticada. O artigo fala em sexy milk. Completamente. A hidratação básica com água está dando lugar a bebidas de eletrólitos com embalagens de design, ingredientes premium, como a Frutanone, e a nutrição funcional está explodindo. E aí entram as sodas proteicas. Exato. Confesso que a ideia soa um pouco estranha. É algo que as pessoas estão buscando mesmo ou é mais um nicho? É uma ótima pergunta. O que o artigo sugere é que isso atende a um desejo duplo. O prazer de tomar um refrigerante, algo visto como proibido, com o benefício funcional da proteína. A indulgência sem culpa. Exato, que é uma macro tendência na nutrição. Junto com isso, vem as bebidas com ingredientes associados à longevidade, como resveratrol e NMN. É a otimização da saúde entrando até no copo. É impressionante ver como todas essas tendências se conectam no nível individual. Mas se a gente ampliar o foco, qual o impacto disso tudo na sociedade, na saúde pública? Olha, esse é talvez o ponto mais transformador de todos. O fitness está deixando de ser um assunto puramente individual para se tornar uma ferramenta de saúde pública. Como assim? A personalização agora atinge públicos que antes eram mal atendidos. Há um foco enorme em programas para adultos mais velhos, os baby boomers, visando manter a autonomia e prevenir quedas. E tem também uma nova preocupação com quem usa aqueles medicamentos para perda de peso, os GLP-1s, como o Ozempic. Sim, porque esses medicamentos podem levar à perda de massa muscular, o que é perigoso a longo prazo. Então, o exercício, especialmente o de força, se torna crucial para preservar a musculatura. Faz todo sentido. Até o turismo está mudando com o crescimento das viagens de fitness, retiros e resorts focados em bem-estar. Mas o que o artigo chama de verdadeiramente revolucionário é a integração com as políticas de governo, certo? Exato. Nos Estados Unidos, a partir de 2026, o Medicare, que é o sistema público de saúde para idosos, vai começar a reembolsar médicos pela avaliação da atividade física dos pacientes. Isso é um primeiro passo para a prescrição de exercício. Exatamente. Como se fosse um remédio. E no Reino Unido, o governo lançou um programa chamado Keep Britain Working, para combater doenças crônicas no trabalho e chamou as empresas de fitness para ajudar. Isso muda tudo. Significa que a indústria do fitness, que por tanto tempo foi vista como algo ligado à estética, pode se tornar um braço estratégico dos sistemas de saúde. Um aliado fundamental e com um potencial de economia gigantesco. Se você previne doenças com exercício, você alivia a pressão sobre hospitais, sobre tratamentos caros. É uma mudança de paradigma. Ok, então, tentando amarrar tudo isso, a grande virada de chave parece ser uma mudança do foco externo do corpo para o verão, para um foco interno no autoconhecimento. É por aí. É sobre usar as ferramentas que a gente tem, seja um anel inteligente ou a sabedoria da respiração, para construir uma versão mais resiliente de nós mesmas para a vida inteira. Uma versão mais forte. Isso. E o artigo termina com umas dicas práticas, que funcionam como um resumo. A primeira, ouça o seu corpo e os dados. Use a tecnologia, mas não se esqueça do JOMO. O direito de se desconectar. Exato. A segunda, pense a longo prazo, incluindo sempre treino de força, equilíbrio e mobilidade. Terceiro, busque conexão real. Uma turma, um clube. A comunidade. Quarto, valorize a recuperação, entendendo que é no descanso que a mágica acontece. E por último, personalize. Use tudo isso como um cardápio para montar o seu próprio plano, não como um manual de regras. Exatamente. O que nos leva a uma reflexão final, uma pequena provocação para quem nos ouve.
Nós falamos muito sobre a ascensão dos gêmeos digitais, da biootimização, da coleta constante de dados. Para maximizar tudo. Isso para maximizar a performance, a longevidade. E a pergunta que fica é, nessa busca pela versão perfeitamente otimizada de nós mesmos, que é guiada por algoritmos e biomarcadores, qual o espaço que sobra para a intuição? Boa pergunta. Para o simples e puro prazer do movimento pelo movimento, sem uma métrica a ser batida ou um dado a ser registrado. É algo para se pensar.